Olá pessoal, tudo bom? Em nosso último encontro, vimos que o segundo reinado começou a partir do chamado golpe da maioridade. Portanto, hoje é dia de falar de segundo reinado. Hoje é dia de falar de eleições do cacete. O quê? É isso mesmo, eleições do cacete. Vamos lá? Bom, gente, o segundo reinado, ele vai de 1840 até 1889. Então, Dom Pedro ele permaneceu durante um bom tempo no poder. Então, a gente agora vai analisar como foi a política nesse período, tá? Quais eram as forças que brigavam pelo poder e qual foi o papel de Dom Pedro II, né, nessa disputa de poder durante o segundo reinado. Para falar sobre isso, a gente vai voltar um pouquinho na aula anterior, né, quando a gente viu o período regencial. Vou deixar o card aqui, sempre erro. Vou deixar o card aqui, que vai dar link para a aula anterior sobre o período regencial no Brasil. No final do período regencial, o nosso país ele passava por uma série de revoltas regionais. A Balaiada, a Sabinada, a Revolta dos Malês, a Cabanagem e principalmente a Farroupilha. Essas revoltas provinciais, elas ameaçavam a integridade do país. O período regencial foi marcado pela disputa entre liberais e conservadores, por maior ou menor autonomia das províncias. Então foi nesse cenário, né, que apoiado pelos liberais, atenção a isso, apoiado pelos liberais, foi o Congresso, né, o Parlamento aprovou a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, né, permitindo que ele assumisse o poder aos 14 anos de idade. Mas lembrando, o que a Constituição falava na época? O rei só poderia assumir o poder quando completasse 18 anos. Então houve o chamado golpe da maioridade, a antecipação da maioridade de Dom Pedro, e ele assim pôde assumir o poder no Brasil, o governo, aos 14 anos de idade. Ok, pessoal? Lembra? O pai dele abdicou o trono ficou para ele tinha 5 anos. Aí durante o período regencial, o país virou um caos, muitas revoltas regionais, os regentes não deram conta, aí pensaram na seguinte solução: a gente coloca o imperador no trono, antecipa a sua maioridade e as coisas vão melhorar. Esse foi o chamado golpe da maioridade, a antecipação da maioridade de Pedro II, certo, pessoal? Bom, as forças políticas desse período, muita atenção agora. A divisão política, né, base que sobrou, né, do período regencial, ela estava dividida entre conservadores e liberais. Aí a gente viu na última aula também. Qual que era o debate político entre esse pessoal? O que defendiam conservadores e o que defendiam liberais? Muita atenção a isso, hein, gente. Os conservadores, eles defendiam o quê? Um governo centralizado, que atendesse aos seus interesses, tá? Então, os conservadores defendiam um governo centralizado, que atendia aos seus interesses. Então, eles eram a favor, né, que o Rio de Janeiro, o rei, centralizasse o poder em suas mãos. Os liberais, eles defendiam o quê? Um governo descentralizado. Certo? Então esse é o debate da política na época. Basicamente, essa era a diferença entre conservadores e liberais. Percebam que não está no debate, pelo menos por enquanto, o fim da escravidão, participação popular na política, melhorias sociais, por exemplo, para a população em geral. O debate era uma disputa de poder entre conservadores e liberais. Maior ou menor autonomia para as províncias. Então isso é muito importante para esse período, tá? Bom, quem eram os conservadores? Está ali, ó. Proprietários rurais, burocratas, né, do governo, funcionários do governo, altos funcionários, grandes comerciantes. Eles basicamente eram da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, principalmente. Os conservadores eles eram conhecidos também como saquaremas, devido ao município de Saquarema, no Rio de Janeiro, onde vários dos seus políticos nasceram, viviam. Os liberais eles eram conhecidos como Luzias, aí por causa da cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais. Quem eram os liberais? Proprietários rurais também, principalmente de São Paulo, Minas e do Rio Grande do Sul, e também profissionais liberais, médicos, advogados, por exemplo. Essas são as forças políticas desse período. Tá? Então, relembrando, conservadores e liberais, disputa política entre eles, ou qual era a diferença política entre eles na ideologia? Maior ou menor autonomia para as províncias. Basicamente é isso, tá? Uma frase marcou esse período. Está em negrito embaixo,
Quem disse a frase foi um político pernambucano chamado Antônio Francisco de Paula Holanda Cavalcante de Albuquerque, tá? Uma família importante de Pernambuco, Cavalcante. Ele disse assim, ó, nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder. O que essa frase quer dizer? Ó, vestibular, hein, gente? Atenção agora. Nada é mais igual a um Saquarema do que um Luzia no poder. Nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder. Então a crítica é justamente essa. Eles não tinham basicamente diferenças. O debate político é maior ou menor autonomia para as províncias. No mais, eles queriam mesmo é o poder, tá? Então o revezamento do poder parece que é o que interessava para esses dois grupos. E eles vão brigar feio pelo poder. A gente vai ver isso agora, tá? Então, relembrando, dentro do segundo reinado a gente vai ter dois partidos políticos, conservadores, defendiam centralização política, e os liberais que defendiam maior autonomia para as províncias. As eleições do cacete, pessoal, o nome é esse mesmo, tá? Então, por que as eleições ficaram conhecidas assim? Atenção agora, vestibular, né? Guardem esse nome. Quem apoiou o golpe da maioridade, a antecipação da maioridade de Dom Pedro, foram os liberais. Por isso, o primeiro governo, né, que vai ser formado por Dom Pedro II, ele vai ser formado por políticos liberais. E eles precisavam ganhar as eleições para consolidar o seu poder. Aí o que eles fizeram? Promoveram eleições com base na fraude. Então, além da violência, né, eles colocavam capangas nas zonas eleitorais e eles ameaçavam, batiam nas pessoas para obrigá-las a votar nos candidatos liberais. Urnas que desapareciam, mortos que votavam, pessoas que não tinham idade, quem não podia votar que o voto era computado, urnas desapareceram. Ou seja, as eleições de 1840 elas foram marcadas pela fraude. E essa charge ela ilustra bem isso, tá? Já sabem quem vão votar? Não? É mesmo? E o cara tá com, como eu mostrei no vídeo aqui, o cara tá com um pedaço de pau na mão, né? Ou seja, as primeiras eleições do segundo reinado foram chamadas de eleições do cacete. Os políticos liberais usaram da violência, da fraude, da manipulação, da corrupção em si, né, pessoal? Ou seja, eles trapacearam no processo eleitoral para ganhar as eleições. É lógico, né, que os conservadores, eles reclamaram, né, o imperador acabou no ano seguinte dissolvendo, né, essa assembleia que foi formada a partir das eleições de 1840. Mas ficou marcado, né, fraude e violência nas eleições, nas primeiras eleições do segundo reinado. E os conservadores também não são santos, não, tá? Quando eles estavam no poder, eles praticavam praticamente a mesma coisa. Faziam a mesma coisa, certo? Então, as eleições do cacete, resumindo, eleições fraudadas, violentas, durante o segundo reinado. Bom, essa charge aqui, ó, vou tirar meu rosto, ela é uma das mais famosas aí nos vestibulares quando a gente fala de história. Tá ali o título em cima, O Rei se Diverte, é o título da charge. É uma charge de Faria, tá? E ela foi publicada em 1878 no jornal O Mequetrefe. E vamos analisar a charge agora. Deixa eu colocar meu rosto de novo. Ó, você tem aqui no meio o Dom Pedro II, tá? Aparece, a gente pode reparar assim, uma espécie de carrossel, hein? Tá? Ele parece uma balança de contrapeso. Aí o senhor do cavalo aqui, ele representa o Partido Conservador. E a mulher está escrita no vestido aqui, ó. Está escrito Partido Liberal. Não sei se dá para ver bem na imagem. Quem está empurrando, né, o carrossel é a diplomacia. Está escrito aqui no vestido. Então, o que essa charge significa, afinal? Tá? Guardem bem essa charge na memória, porque ela é muito comum nas provas. Tá? O que a charge significa? O Dom Pedro II ele tinha um poder moderador. Então, ele vai ser muito habilidoso para lidar com a política. Então, ele vai usar acordos, conciliações e vai promover o revezamento de poder entre políticos liberais e conservadores. O que ele conseguiu com isso? Conter os ânimos. Então, ele, usando o poder moderador principalmente, usando a sua influência política, ele promovia o revezamento. Por isso, tá assim lá, né, pessoal? Por isso, a gente chama de política de conciliação. Uma política de revezamento entre conservadores e liberais durante o segundo reinado. Essa política de revezamento ela trouxe uma certa estabilidade, ou seja, permitiu uma certa tranquilidade, pelo menos na primeira metade, principalmente do governo de Dom Pedro,
né, essa política de revezamento entre liberais e conservadores acabou trazendo uma certa tranquilidade para o governo. É tanto, né, pessoal, que o do governo durou muito tempo, tá? Então, ó, o que a charge representa? A charge que foi publicada no Mequetrefe. O rei se diverte. Como que ele está se divertindo? Brincando ali com os partidos, com o Partido Liberal e com o Partido Conservador, promovendo o que entre eles? Um revezamento. Aí o que permitia que ele fizesse isso? Poder moderador. Usava o poder moderador para promover o revezamento entre conservadores e liberais. Tipo assim, né, pessoal? Agradando todo mundo, né? Ó, você fica um pouquinho no poder, depois o outro entra no seu lugar. Mais ou menos assim. Houve momentos, né, que eles, conservadores e liberais, até trabalharam juntos, o que era o que era raro, né? Porque a rivalidade entre os grupos era muito grande mesmo. Bom, qual foi o sistema de governo implantado no segundo reinado? Foi o chamado parlamentarismo às avessas, tá? Ou às avessas. Parlamentarismo ao contrário. Bom, o que significa parlamentarismo às avessas? Vamos lá. Ó, primeiro, sistema parlamentarista normal. Vou pegar o exemplo aqui da Inglaterra, tá? Na Inglaterra, a rainha, ela não tem poder de fato. Ela é chefe de Estado. Ela representa o país. O poder dela é simbólico apenas. Quem comanda o país é o primeiro-ministro, que é chefe de governo. Então, na Inglaterra, um exemplo de parlamentarismo. A rainha, símbolo apenas, chefe de Estado. Simboliza o país, representa o país. O primeiro-ministro, ele é o chefe de governo. Ou seja, é ele que administra de verdade. É ele que promove o governo, que toma as decisões mais importantes. Certo? Bom, como que o primeiro-ministro é escolhido? Tem as eleições parlamentares. Aí o partido político que tem mais votos, que elegeu mais deputados, é desse partido que vai sair o primeiro-ministro. Aí esse primeiro-ministro ele vai fazer a sua conciliação, ou seja, ele vai montar a sua base de apoio com o seu partido e com outros partidos aliados. Ou seja, o primeiro-ministro ele é escolhido pelo parlamento, né, a partir do partido que recebeu mais votos, que foi vitorioso nas eleições. Esse é o parlamentarismo normal. Repetindo, na Inglaterra, que é uma monarquia parlamentarista, a rainha, ela não tem poder de fato, chefe de Estado. Quem tem poder é o primeiro-ministro. Como que o primeiro-ministro é escolhido? Eleições parlamentares, deputados e senadores. O partido que teve mais votos indica lá o primeiro-ministro. E é ele, né, do partido vencedor, que vai compor o governo, compor o ministério. Não é o rei que escolhe, certo? Por que o parlamentarismo do Brasil, então, foi chamado de parlamentarismo ao contrário, às avessas? Dá uma olhada no esqueminha aqui, ó. Então tá no centro da imagem o imperador, né? E ele, lembrando, ele tem o poder moderador. Aí nunca é demais lembrar, né, pessoal? O que é o poder moderador? Pela Constituição de 1824, que está valendo ainda, o rei ele tinha um poder só dele, que é o poder moderador. Esse poder, ele dava ao rei o direito de interferir nos outros poderes. Ou seja, ele poderia fazer basicamente o que bem queria no poder. Tá? Então, o Dom Pedro II ele também tinha o chamado poder moderador. Utilizando esse poder, o que ele poderia fazer? Por exemplo, ele nomeava o Conselho de Estado, que era um conselho mesmo do imperador, que ele delegava parte, né, das suas funções. Ele nomeava também os senadores. Lembrando, os senadores eles eram eleitos, 3 nomes eleitos, e o imperador que escolhia um deles. Lembrando que o senador eleito ele era vitalício, né? Aquele escolhido pelo rei. O rei escolhia o primeiro-ministro, está no centro aqui, ó. Então, o rei que escolhia o primeiro-ministro ou o chefe do conselho de ministros, que é o primeiro-ministro em si. Então, qual que é a diferença com o parlamentarismo normal? O rei está escolhendo o primeiro-ministro, é ele que escolhe. Aí, ele escolheu esse primeiro-ministro, o primeiro-ministro, ele vai montar o seu conselho de ministros. E depois é que vem as eleições parlamentares, ou seja, depois que você vai eleger os deputados e senadores. Então, o que o rei fazia com isso? Ele mostrava que a decisão final era dele. Ele escolhia o primeiro-ministro, que montava o conselho de ministros, e depois vinham as eleições parlamentares. Mas suponhamos que, por exemplo, o rei escolheu um político liberal para ser o primeiro-ministro, e os conservadores ganharam as eleições parlamentares. O rei dissolvia a Assembleia, cancelava as eleições e convocava novas eleições até que o interesse dele fosse atendido. Então, resumindo, para ficar bem claro, num sistema parlamentarista normal,
O rei ele não tem poder. O rei não tem poder. No parlamentarismo às avessas, que foi o caso do Brasil, o rei era ele quem tinha o poder, era ele, né, que decidia quem ia governar. Na prática, o rei escolhia o primeiro-ministro, diferente do parlamentarismo normal. Por isso que ele foi chamado de parlamentarismo às avessas, ao contrário. E para finalizar, né, o rei escolhia o primeiro-ministro, que montava o seu conselho. Aí, por exemplo, se ele escolheu um primeiro-ministro do Partido Liberal, e o Partido Liberal venceu as eleições para deputado, teve a maioria dos deputados, o primeiro-ministro era aprovado pelo parlamento e seguia o governo. Até que o rei decidisse mudar o governo novamente, permitindo aquele revezamento que a gente viu no começo. Certo, pessoal? Por isso o parlamentarismo às avessas, ao contrário. Durante o segundo reinado, houve a última revolta, tá, pessoal? Daí para frente, só tranquilidade até o final do governo, onde a monarquia foi derrubada. A última revolução foi a chamada Revolução Praieira. Aí você já imaginou, né? O pessoal de biquíni, de sunga, o espetinho de camarão lutando na praia, né? Será que foi isso a Revolução Praieira? A Revolução Praieira, ela representou lá em Pernambuco a luta entre conservadores e liberais, que na disputa pelo poder acabaram tentando separar Pernambuco, né, do restante do país novamente. Pernambuco, uma província na época, era marcada por muitas revoltas. Então foi uma demonstração de descontentamento em relação ao governo central. Ok, pessoal? Então, essas são as principais características políticas do segundo reinado, pelo menos na sua fase inicial. Então, resumindo, o que a gente tem? Uma disputa entre conservadores e liberais, mais ou menos autonomia para as províncias. Dom Pedro II ele vai trabalhar muito bem a questão política, promovendo o revezamento político entre conservadores e liberais. As eleições de 1840, principalmente, foram fraudulentas, violentas, chamadas inclusive de eleições do cacete, né, pela violência empregada pelos liberais. O sistema político implantado foi o chamado a monarquia parlamentarista, só que no caso do Brasil, uma monarquia parlamentarista ao contrário, às avessas, né, onde o rei é que tinha o poder de fato, diferente do parlamentarismo normal. E nessa fase tivemos a última rebelião do segundo reinado, que foi a chamada Revolução Praieira, né, que representou lá em Pernambuco a disputa entre conservadores e liberais. Essa revolução ela foi rapidamente desmontada pelo governo, que a partir daí seguiu com certa tranquilidade até o fim da monarquia, certo? Mas isso é uma outra história. Bom, tratamos da parte política. Na próxima, a gente vai falar do principal produto do segundo reinado. Tá? Não sei se você gosta, mas eu adoro um cafezinho. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Beijão. E não esqueça, né? Estudem para passar no vestibular, ok? Vamos juntos construir a história.